vamos falar sobre Lula ignorando os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, cientistas climáticos, militantes da causa ambiental e indo explorar petróleo na foz do Rio Amazonas. Governo Lula flexibiliza regras ambientais às vésperas da COP30. Imagina se fosse governo Bolsonaro flexibiliza regras ambientais às vésperas da COP30. Governo Tarcísio flexibiliza regras ambientais às vésperas da COP30. Como que a esquerda liberal estaria reagindo? Há poucas semanas do início da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, COP30, que será realizada em Belém do Pará, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, deu 2 passos que provocaram reação de ambientalistas e colocaram em xeque o discurso do compromisso com a agenda ambiental. Nessa segunda-feira, dia 20 de outubro, o IBAMA concedeu à Petrobras licença para perfurar um poço de petróleo, ou melhor, para perfurar um poço exploratório no bloco FZA M59, localizado na foz do Rio Amazonas, uma das 5 bacias sedimentares da margem equatorial. A região se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte, passando pelo Pará, Maranhão e o Ceará. A ação ainda não servirá para extrair recursos naturais, mas para investigar se há petróleo ou gás natural em quantidade suficiente para ser explorada no futuro. De acordo com a estatal, a pesquisa deve começar imediatamente e durará cerca de 5 meses. Especialistas apontam que a exploração na região representa riscos significativos ao meio ambiente, com o potencial de afetar ecossistemas sensíveis como os recifes amazônicos e a pluma da foz do Amazonas, zona rica em nutrientes e essencial para a reprodução marinha. Em caso de acidentes, como vazamentos de óleo, os impactos em águas profundas podem ser graves, atingindo manguezais e áreas de pesca. Como eu disse no começo, o próprio IBAMA, no seu parecer, disse que existe risco aos peixes-bois ali da região. Quer ver? Como que tá o título? O ICL repostou a notícia que era da Folha de São Paulo. Aqui, ó. Que a Folha tem que pagar para ler, né? Tá aqui, ó. Parecer sobre Foz do Amazonas cita risco a peixe-boi indígenas ignorados e exige 40 milhões de reais. Vou só pular para esse trecho aqui, ó. Fala sobre isso. Só para mostrar aqui no mapa, então. Aqui tá o estado do Amapá, Pará, Belém, Macapá, e aqui é a foz do Rio Amazonas, né, onde o rio se encontra com o mar. E aí, essa região é a chamada margem equatorial que vai ser explorada. E que foi leiloada, viu? 18 blocos aqui foram leiloados para empresas estrangeiras para que elas pesquisem e estudem e explorem o petróleo aí. Cadê? Aqui. Olha só. Não é aqui não. Pera aí, gente. Dá pra... pode ser isso aqui, ó. O projeto foi aprovado com... cadê? Grande parte da avaliação dos técnicos é sobre o impacto sobre peixes-boi, espécies em ameaça de extinção. Apesar da atividade de perfuração de poços exploratórios pela Petrobras se concentrar em águas profundas e distantes da costa, é fato que todo o aparato e movimentação de embarcações e aeronaves a serviço da companhia interagem com as áreas de ocorrência e distribuição de peixes-bois nos estados do Amapá e Pará, afirma o documento do próprio IBAMA. Os ambientalistas destacam que há no mundo 3 espécies vivas deste animal, 2 delas na região do Amapá, peixe-boi marinho e o peixe-boi da Amazônia. Os ambientalistas destacam ainda que nos últimos anos houve um aumento nos registros de encalhes destes animais, sobretudo de recém-nascidos, o que gera preocupação quanto à continuidade dessas populações que já se encontram ameaçadas de extinção. Me surpreendeu até que o próprio ICL poste isso, né? Geralmente é tão pró-governo Lula. O documento também ressalta que os povos indígenas foram ignorados. Ó.
O fato de que os impactos aos povos indígenas foram ignorados é ressaltado em pelo menos 2 momentos do parecer, assinado por 9 analistas ambientais do IBAMA. Os técnicos lembram que a FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, solicitou durante o processo de licenciamento que fossem avaliados os possíveis efeitos de sobrevoos de aviões na região. Porém, um parecer da Advocacia Geral da União de 2024, quem que é o advogado-geral da União? Jorge Messias, que o Lula pretende indicar para o STF, impediu que fossem executadas as solicitações dos povos indígenas. É isso, gente. É isso que está acontecendo. Sil Obesta mandou aqui, presenteou com 20 assinaturas do Jones Manuel. Valeu. Tô dando uma lida aqui no chat. Ministério Imaginário. Imaginem mais 4 anos de Lula, mais 4 anos de avanço do neoliberalismo, austeridade, destruição ambiental e a maioria dos setores progressistas imobilizados e atacando quem critica. Pois é, um lulista, além do seu comentário, ouvindo, ele vai dizer assim, então você prefere o Bolsonaro, você prefere o Tarcísio, você prefere a extrema-direita? Não, só que pelo menos quando o governo é de extrema-direita, a esquerda luta, o PT luta, né? Denuncia, vai pra rua, faz greve, faz manifestação. Quando eles estão no poder, já era, gente. A Bahia que o diga, 20 anos de PT, os movimentos de esquerda lá, ninguém denuncia nada, é um silêncio absoluto, passação de pano para tudo que o Jerônimo faz. A gente vai falar sobre isso aqui hoje, sobre alguns que se levantam ainda contra esse governo Jerônimo, né, na Bahia. Mas aqui no Brasil é isso, gente. E outra, se o Haddad tivesse ganhado aqui o governo de São Paulo, podem ter certeza de que ia estar uma paralisia absoluta nas lutas, né? Porque a galera ainda tá denunciando, né? A PM do Tarcísio matando, não sei o quê, Tarcísio privatizou Sabesp e faz greve do metrô. Da hora. Se fosse o Haddad governador, ele estaria fazendo tudo isso também. Só que não teria luta nenhuma. É isso que acontece. Ó, o Gabekov falou, sou da Bahia, e aqui é triste mesmo. Deixa eu ver, teve um comentário aqui, o que eu ia falar? É isso. Bom, vamos para outro texto aqui. Pronto. Da Suma Uma Jornalismo. Gente, é um jornalismo independente muito bom, recomendo, que fala sobre principalmente questões ambientais e é bastante crítico ao governo Lula pela esquerda. Então, olha lá. Ao autorizar a exploração de petróleo na foz do Amazonas, o governo Lula enfraquece a COP30. O processo de licenciamento se arrastava desde 2014 e foi finalizado pelo IBAMA sob forte pressão da cúpula do governo. 2014, governo Dilma. A decisão da emissão da licença, lembrando, gente, vale sempre lembrar, Belo Monte, a usina hidrelétrica de Belo Monte, que foi um grande desastre ambiental aí tocado pelos governos Lula e Dilma. Né, lá na campanha em 2022, a Sônia Guajajara vira para o Lula e diz, nós não precisamos mais de Belo Monte, nós não precisamos mais de Belo San, não precisamos mais de exploração nos nossos territórios indígenas, precisamos da preservação. Eu quero saber qual vai ser o posicionamento da ministra Sônia Guajajara dos povos indígenas. Qual vai ser o posicionamento da ministra Marina Silva do Meio Ambiente? Isso aqui é inaceitável. A decisão da emissão da licença antes da COP30 foi tomada na Casa Civil comandada pelo petista Rui Costa, ex-governador da Bahia, genocida. Há 21 dias da conferência que precisa barrar o colapso do clima e da vida, o IBAMA, pressionado politicamente, autorizou a perfuração numa região de extrema sensibilidade ambiental e riquíssima em biodiversidade. A decisão do IBAMA, assinada por Rodrigo Agostinho, é catastrófica para o planeta, para a floresta amazônica e para a liderança brasileira na COP30. Os interesses da indústria petrolífera e de seus aliados no governo Lula venceram os cientistas, os ambientalistas e os povos que já sofrem as consequências do aquecimento da Terra. O Observatório do Clima, uma rede de mais de 130 organizações socioambientais, anunciou que irá aos tribunais para anular a licença.
Parecer da Corte Internacional de Justiça da ONU, emitido em julho, afirma que as nações que não tomam medidas apropriadas para reduzir a produção, o consumo, a concessão de novas licenças de exploração e os subsídios aos fósseis podem vir a ser acusadas de cometer um ato internacionalmente ilícito. A aprovação é uma sabotagem à COP e vai na contramão do papel de líder climático reivindicado pelo presidente Lula no cenário internacional. Cria dificuldades para o presidente da COP, André Correia do Lago, que precisará explicar o ato aos parceiros internacionais do Brasil. A licença escancara ao mundo as contradições do Brasil no que diz respeito à política ambiental e climática, diz a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira. É isto. Como diz aqui, né, Abel, sobre Ministério dos Povos Indígenas e do Meio Ambiente, são os ministérios sem poder algum, só para alegrar os progressistas mesmo. E o Gabekov, a COP em si já é uma farsa, de fato. E aí tem gente falando merda que vai tomar ban. Tchau. Pronto. Bom, abri o próximo post aqui. Deixa eu ver qual que é esse. Ah, sim. O vídeo que eu falei pra vocês que eu postei. Eu vou mostrar ele porque nele eu tô falando alguns... Tô lendo trechos de pronunciamentos, né, de notas de organizações de indígenas e quilombolas, ribeirinhos. Isso aqui foi uma aula que eu dei na Escola de Engenharia da USP, lá em São Carlos, no interior de São Paulo, sobre racismo ambiental. Essa aula tá gravada, tá no meu canal do YouTube, eu esqueci de pegar o link, se a Laila tiver aí puder fazer isso, por favor, pesquisar lá no meu canal. Racismo ambiental, tá gravada essa aula que eu dei lá. Já adiantando que eu sou um pouco crítico ao conceito também, né, então o título da live do vídeo é Definição e Críticas de Racismo Ambiental. E aí tem esse trecho aqui. A Vanessa disse, eu repostei esse vídeo ontem, valeu. A Ana, ficou ótima essa aula, valeu. Bom, o Gabekov, alguém manda o nome desse perfil de jornalismo? O que eu estava mostrando Sumaúma, vou escrever aqui, ó, é uma árvore. E aí lá vem mais um imbecil lulista, né? E vão ficar aparecendo aqui o tempo inteiro, né? Lula tá mais do que certo, tem que explorar o petróleo meu. Tem que explorar. Vou falar que tem que explorar. Não vou nem falar. Só vou te banir mesmo, tá bom? Tchau. Bom, ai, Thiago, você fica banindo. Sim, vou banir todo mundo que eu não gostar, sim. Aqui é uma ditadura chavista, do chavoso. Foda-se, é isto. Então, vamos ver o vídeo aí. IBAMA autorizou que a Petrobras comece a fazer estudos na margem equatorial, perto da foz do rio Amazonas, para explorar petróleo na região. Esse projeto, defendido pelo presidente Lula, é bastante criticado por lideranças da região, né, lideranças ambientalistas e indígenas, como o cacique Raoni, mas principalmente pelas próprias comunidades tradicionais que vivem ali na região. 18 organizações de indígenas e quilombolas, além de entidades de defesa do meio ambiente, publicaram uma nota criticando o plano de Lula de explorar petróleo perto da foz do rio Amazonas. Toya Mantineri, coordenador-geral da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, disse que a organização se posiciona contra a exploração de petróleo e potássio nas terras indígenas e seus entornos. Abre aspas. Esses projetos não só ameaçam a vida dos povos originários, mas também causam danos ambientais irreversíveis, destruindo florestas, contaminando rios e comprometendo o futuro das próximas gerações. A luta pelos direitos indígenas e pela preservação da Amazônia não pode ser minada por interesses que ignoram a vida e a dignidade dos povos originários. Fecha aspas. Luene Caripuna, coordenadora executiva da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Amapá e Norte do Pará, afirmou que a região já sente os impactos do empreendimento. Abre aspas. O bloco FZA M59 fica a 150 quilômetros das terras indígenas no Oiapoque, territórios que estão bem na linha de frente e que já vem sofrendo com os impactos sociais e ambientais que esse empreendimento traz para a região. É contraditório apoiar o empreendimento que mais emite gases poluentes no mundo e acelera a crise climática após o Brasil ter apresentado na COP29 a NDC, que pela primeira vez cita uma proposta, né, que pela primeira vez cita a eliminação total do uso de combustíveis fósseis no país. Fecha aspas.
Ela lembra também que não há garantia da consulta prévia e diálogo direto com os povos indígenas que serão impactados pela exploração de petróleo. A Coordenação Nacional de Comunidades Negras Rurais Quilombolas afirmou que a entidade está preocupada com a possível exploração de petróleo na região pela Petrobras. Abre aspas. A estatal estuda a região há pelo menos 2 anos, mas até o momento não consultou os quilombolas e demais povos que vivem próximo ao local e temem que suas comunidades sejam prejudicadas. Fecha aspas. A organização demanda que os órgãos realizem a consulta pública prevista na Lei 9.784, de 1999, a Lei de Processos Administrativos, pois a biodiversidade e as vidas humanas que ali vivem podem sofrer impactos irreversíveis. Fecha aspas. Para Valma Teles, não achei foto dela, diretora executiva do Observatório do Marajó, a exploração de petróleo na foz do Amazonas é um desrespeito aos direitos humanos das comunidades locais, incluindo o direito à terra, à água e à saúde. Abre aspas. Cadê o investimento em outra matriz energética? Cadê as soluções descentralizadas? Não queremos assumir os riscos das promessas que não se cumprem e continuar adiando as políticas adequadas para uma verdadeira transição energética. Fecha aspas. O IBAMA autorizou que a Petrobras... Então é isso, trouxe aí algumas organizações de indígenas, quilombolas, né, da região, porque é o bagulho do lugar de fala, né? Ah, porque você não pode falar, porque você é sudestino, não mora aqui no norte, não mora no Amapá, bababá. Tá bom, tá aí, ó. Trouxe gente do Amapá, povos indígenas do Amapá, do norte do Pará, da Amazônia, quilombolas da região, várias organizações que estão aí se posicionando contra isso. Não me ouçam, ouçam eles. Como a Luene disse, o próprio Brasil apresentou na última COP uma proposta para zerar o uso de combustíveis fósseis. E agora faz isso. E agora eu vou mostrar um outro vídeo da Luene que foi postado hoje, se eu não me engano, no Clima Info. Abriu aí, né? Aqui, ó, Ministério Imaginário. Eu sou do Pará. Fala mesmo, Thiago. Denuncia esses filhos da puta. Valeu. Vamos ouvir a Luene. Para da COP30, recebemos a notícia de que o IBAMA deu a liberação para a Petrobras explorar petróleo na foz do Amazonas. Isso mostra o quão o governo brasileiro está andando na contramão para frear a crise climática e, principalmente, desrespeitando os povos indígenas e os seus direitos constitucionais. Nós não queremos continuar pagando a conta pelo erro que não é nosso. O governo brasileiro insiste numa exploração de combustíveis fósseis que já é cientificamente comprovado que acelera a crise climática. Os nossos territórios estão cansados de ser explorados. Nós não queremos uma Amazônia sendo explorada por combustíveis fósseis. À véspera da maior discussão sobre clima, a liderança do Lula nessa discussão cai completamente, porque não adianta subir conosco na rampa para uma posse se não nos respeita, se não respeita o direito constitucional desses povos. Nós já sofremos impactos diretos. 7 novos bairros já são criados agora só com a perspectiva. Se cria no Oiapoque uma estrutura para salvar vidas marinhas, mas as vidas indígenas são deixadas de lado. Nem sequer considerado no processo nós somos. Nem no plano de ação de contingência nós estamos incluídos. E o que será de nós? Nós seremos um novo Belo Monte? Nós seremos um novo território Yanomami explorado, destruído e pressionado da forma que nós temos? Nós queremos uma resposta. E nós queremos uma resposta de frear completamente a exploração de combustíveis fósseis na Amazônia. Sem contar que o Bloco 59 é a porta de entrada para explorar toda a margem equatorial e que há 19 novos blocos que já foram leiloados. Então, é um total desrespeito com dos povos indígenas e com a discussão climática que nós recebemos essa notícia. E nós repudiamos toda e qualquer atropelamento do direito dos povos indígenas. Nós queremos que os nossos direitos sejam garantidos e nós queremos que o nosso território seja respeitado. A soberania nacional não pode ser soberana à vida das pessoas e dos povos da Amazônia. A véspera da COP30... É isso, gente. Como eu tinha falado, Luene Caripuna
Ela é coordenadora da articulação dos povos e organizações indígenas do Amapá e do Norte do Pará, Apoiamp. Instagram dela, Luene_Caripuna, com K, e da articulação é Apoianp. Não sabia que a Luene me seguia. Quando eu postei esse vídeo dela no story, ela respondeu: obrigado por usar suas redes para dar voz a essa injustiça. Se eu soubesse, eu teria convidado ela para participar aqui do programa hoje. Mas sigam ela, acompanhem. A Aline diz, é de doer o coração. Pra gente que tá de longe, imagina para eles que estão perto de toda essa falcatrua e vulneráveis. Os animais também. Isso é um baita retrocesso. Pois é. O André mandou um superchat aqui, dizendo: e para piorar, empresas internacionais ficam com a maior parte da margem equatorial, destruindo a Amazônia sem deixar nenhum desenvolvimento para o povo. Exatamente. Bom, deixa eu ver o que eu vou mostrar aqui agora. Ainda sobre esse assunto. Mais uma nota aqui. Importante. Aproveitando que foi falado agora sobre os animais. Vamos falar um pouco sobre isso agora. Aqui, ó. A GRADE, esqueci o que significa a sigla, é Grupo de Resposta a Animais em Desastres. Grupo de Resposta a Animais em Desastres postou: não há progresso quando o preço é o colapso ambiental. Exploração na foz do Amazonas, o GRADE se posiciona contra decisões que colocam lucro acima da vida e da natureza. O GRADE manifesta profunda preocupação com a autorização concedida à Petrobras para a exploração de petróleo na foz do Amazonas, uma região de extrema importância ambiental e social. A área abriga ecossistemas frágeis, como manguezais essenciais, que protegem a costa, funcionam como berçários naturais para espécies marinhas, capturam carbono e filtram poluentes, garantindo água limpa para a fauna e para as comunidades locais. Explorar petróleo nesse ambiente coloca em risco a biodiversidade e o modo de vida tradicional dessas populações. Embora o IBAMA tenha aprovado o plano conceitual da Petrobras para a proteção da fauna, um parecer técnico posterior reprovou o plano prático de resgate de animais, apontando falhas logísticas, insuficiência de pessoal e risco de ineficiência em situações de emergência. Ainda assim, a autorização para a perfuração exploratória foi concedida, evidenciando que o processo avança sem garantias reais de segurança ambiental. Casos recentes, como o vazamento de petróleo no Equador em março de 2025, demonstram os impactos devastadores que esse tipo de atividade pode causar. Estima-se que a área a ser explorada na foz do Amazonas possua reservas capazes de produzir até 1.100.000 barris por dia, volume superior aos campos de Tupi e Búzios. Autorizar essa atividade às vésperas da COP30, que será sediada na Amazônia, representa um retrocesso, priorizando interesses econômicos em detrimento da proteção ambiental, climática e da transição energética. Em um momento em que o mundo busca alternativas sustentáveis e fontes limpas de energia, investir na expansão da exploração de combustíveis fósseis compromete os esforços de mitigação da crise climática e retarda a necessária transição energética para o Brasil e o planeta. O GRADE reafirma seu compromisso com a defesa da vida, da ciência e da natureza, posicionando-se contra decisões que ameaçam ecossistemas estratégicos e as comunidades que deles dependem. A conservação da foz do Amazonas é essencial para o equilíbrio ambiental, climático e para a construção de um futuro energético sustentável. Gente, todas as organizações e movimentos ambientais estão contra, mas não, tá certo. É o Lula, né? É a ganância pelo lucro, por um suposto progresso, pela eleição, no final das contas, né? Porque é isso que ele tá pensando. Inclusive, isso para mim é a maior expressão de racismo ambiental possível. Eu falei para vocês agora há pouco, esse vídeo que eu mostrei agora há pouco, esse corte, é um trecho de uma aula que eu dei sobre racismo ambiental. E eu trago ali a definição e críticas. Eu digo naquela aula que, para mim, o termo racismo ambiental, que é criado lá nos Estados Unidos, ele diz respeito à realidade dos Estados Unidos. E não tem como a gente querer copiar e colar esse conceito para a realidade brasileira, que é bastante diferente.
Na minha visão, o conceito de racismo ambiental mais próximo do original dos Estados Unidos, no Brasil, se aplica justamente quando a gente está falando de comunidades tradicionais, de povos indígenas, de comunidades ribeirinhas, quilombolas. Esses são os grupos que mais sofrem com o racismo ambiental no Brasil. Ah, Thiago, mas e quem está nas favelas, nas periferias? Também, mas não da mesma forma que o conceito define lá nos Estados Unidos. O cachorro querendo participar da live também, né? Enfim, então assiste lá essa aula que eu dei, tá no meu canal do YouTube, ela colocou o link aqui no chat. E isso é racismo ambiental, gente. Isso aqui, de fato, é racismo ambiental. Foz do Amazonas enterra discurso climático de Lula, diz ex-chefe do IBAMA. Ex-chefe do IBAMA diz que essa questão com a Foz do Amazonas enterra o discurso climático de Lula. A decisão da Petrobras de iniciar imediatamente a perfuração de um poço de petróleo na Foz do Amazonas, às vésperas da COP30, enterra de vez as pretensões do presidente Lula de se tornar um líder climático no mundo, afirma a ex-presidente do IBAMA, Sueli Araújo, hoje coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima. A ONG promete recorrer à justiça após o IBAMA conceder uma licença para a perfuração em uma região sensível ao meio ambiente. A licença foi concedida para a exploração do Bloco 59, a 500 quilômetros da Foz. A região faz parte da margem equatorial, uma área do Amapá ao Rio Grande do Norte, que abriga o maior sistema de recifes do Brasil e o maior complexo de mangues do mundo. Um vazamento de petróleo naquela região poderia causar um desastre ambiental. Para a ex-presidente do IBAMA, a decisão atrapalha a COP30, a conferência climática que acontece mês que vem no Pará. Segundo Araújo, o governo está contrariando a ciência ao estimular a expansão do combustível fóssil e apostando em mais aquecimento global. A medida atrapalha a própria COP30, cuja entrega mais importante precisa ser a implementação da determinação de eliminar gradualmente os combustíveis fósseis, diz ela. A decisão também desgastaria a imagem de Lula, que internacionalmente busca o papel de líder ambiental. Abre aspas, Lula acaba de enterrar sua pretensão de ser líder climático no fundo do oceano, na Foz do Amazonas. O climatologista Carlos Nobre lembrou que a decisão pode acelerar a savanização da Amazônia. Ela está muito próxima do ponto de não retorno, que será irreversivelmente atingido se o aquecimento global atingir 2 graus Celsius e o desmatamento ultrapassar 20%. Diz ele, que é co-presidente do painel científico para a Amazônia. Desde o início do período pré-industrial, o planeta já se aqueceu em aproximadamente 1,1 graus Celsius. Além de zerar todo o desmatamento, degradação e fogo na Amazônia, torna-se urgente reduzir todas as emissões de combustíveis fósseis. A opção pelo petróleo contraria a necessidade de investir em energia renovável. O Brasil tem a oportunidade de explorar seu enorme potencial de geração de energia solar e eólica e se tornar uma potência mundial em energias sustentáveis. Não devemos desperdiçar essa oportunidade, diz Paulo Artacho, físico integrante do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, especializado em crise climática e Amazônia. Abrir novas áreas de produção de petróleo vai auxiliar a agravar ainda mais as mudanças climáticas e certamente isso vai contra o interesse do povo brasileiro. Cientistas e ambientalistas afirmam que o governo não investe o suficiente em energia renovável. Ao contrário do que alegam, os recursos do petróleo pouco investem na transição, sendo apenas 0,06%, afirma Clara Junger, coordenadora de campanha no Brasil, iniciativa do Tratado de Não Proliferação de Combustíveis Fósseis. O Observatório do Clima promete recorrer à justiça. O governo será devidamente processado por isso nos próximos dias, diz a ex-presidente do IBAMA. A Petrobras nega que a exploração colocará a Foz do Amazonas em risco. Óbvio que é mentira. O Ministério de Minas e Energia também falou um monte de merda, falando de petróleo sustentável. O nosso petróleo é um dos mais sustentáveis do mundo. Enfim, não me interessa aqui o que eles estão falando, que é só merda. É isso, gente. Então, negacionismo científico total. Negacionista. Governo Lula, negacionista da ciência. Se fosse o governo Bolsonaro fazendo a mesma coisa, a cara do Bolsonaro, do Ricardo Salles, ia estar estampado em todo lugar escrito ecocidas, negacionistas,
Agora o Lula pode cagar na boca de todo mundo tá dando risada e comendo a bosta com muito prazer e ainda botando ketchup junto pra comer. Surreal uma coisa dessas. Enfim, gente, era isso então sobre a merda que está prestes a acontecer no nosso país. O canal do Roco falou, certeza que a Marina foi mandada a ficar caladinha, por mais críticas que tenham a ela barra coisas. Então, até então ela vinha se posicionando contra, né? Depois, nos últimos meses, também foi ficando em silêncio. Inclusive, quando eu falei isso sobre se fosse o Bolsonaro, olha isso daqui, essa declaração do Lula. Imaginem se fosse o Bolsonaro fazendo isso daqui, gente. Como que a esquerda estaria? Lula critica a lenga-lenga e diz que Ibama parece atuar contra o governo. Isso aqui foi em fevereiro desse ano. Presidente defendeu exploração de petróleo na margem equatorial do Amapá desde que haja pesquisa antes. O presidente Lula criticou o que chamou de lenga-lenga na questão da exploração de petróleo na margem equatorial do Amapá. Segundo o presidente, o órgão parece agir como se fosse contra o governo. Abre aspas. Talvez essa semana ainda vá ter uma reunião da Casa Civil com o Ibama e nós precisamos autorizar a Petrobras para que faça pesquisa na margem equatorial. É isso que queremos. Se depois vamos explorar, é outra discussão. O que não dá é ficar nesse lenga-lenga. O Ibama é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo. E esse ano teve greve, eu não sei se foi esse ano, foi ano passado, greve dos servidores do Ibama. Greve, servidores, Ibama e do ICMBio também, né, que é o Instituto Chico Mendes. Tiveram uma greve no ano passado, ó. Tá mostrando aí, né? Tá. Então, ó, a greve de servidores do Ibama e do ICMBio foi encerrada em agosto de 2024 após um acordo salarial com o governo federal. A paralisação que durou de junho a agosto foi suspensa judicialmente pelo STJ, e os servidores pediam reestruturação da carreira e reajuste salarial. A greve foi deflagrada nacionalmente em junho e julho de 2024 com a paralisação de atividades essenciais, como licenciamento ambiental e prevenção a incêndios. Os servidores reivindicavam reestruturação de carreira com melhoria salarial e redução da diferença entre as categorias de técnicos e analistas. Quer dizer, demonstrando uma precarização do trabalho dos servidores do Ibama e do ICMBio por parte do governo Lula. Enfim. Valdemar Costa Neto, vai correr até quando, mamãe falei? Eu não sou uma mulher ucraniana pro mamãe falei tá correndo atrás de mim. Não sabia nem que ele tava correndo atrás de mim, gente. Que é isso? Ó, Vanessa, o Ibama é um órgão do Estado. Esta bosta de Estado, não de governo. Pois é. Então é isso. É como se fosse o Bolsonaro, né, gente? Assediando servidores e órgãos do governo. Inclusive, agora que o Boulos vai ser ministro do Lula, vai deixar o cargo de deputado federal, quem é o primeiro suplente dele, da Federação Pessoal Rede, é aquele cientista, né, que atualmente ele é presidente do CNPq, que foi demitido pelo Bolsonaro por divulgar dados sobre o desmatamento na Amazônia. Então, vocês lembram disso, né? Então, o cientista divulgava ali os dados sobre o aumento do desmatamento na Amazônia no governo Bolsonaro, foi demitido pelo Bolsonaro. Ou seja, era um governo que assediava servidores, que pressionava para que fizesse o que ele quer. Ricardo Galvão. O Lula tá fazendo isso com o Ibama, fez isso, né, com o Ibama ao longo desse ano.